Olá, queridos, graça e paz. Como é bom estar novamente conectado com vocês para aprender a palavra de Deus. Sou André Marcos, convido a todos vocês a estudarem a lição de número 3, que tem como tema Não as obras, sim a graça. O texto bíblico está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, do versículo 8 até o versículo 9. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E espero que esses vídeos que estamos compartilhando todos os domingos seja bênção para a sua vida e contribua para a sua edificação e conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos, algumas doutrinas evangélicas misturam lei e graça. Outras, mais confusas, pregam que a lei é essencial para a salvação. Observe que Paulo foi criado no mais rigoroso judaísmo. Desde cedo, ele foi ensinado que o caminho da salvação era mediante a obediência da lei. Era um judeu ortodoxo, fariseu com a mente imersa no ensino da lei. Mas após a sua conversão, ele mudou sua posição. Portanto, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês sobre essa lição é que Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Cristo Jesus. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados, somente a fé em Cristo. A bagagem legalista que Paulo trazia era inútil, não era suficiente para a sua justificação. Quando lemos a carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 4 ao 7, vai trazer justamente essa informação. Toda a sua bagagem legalista lhe fora inútil. Sua conduta irrepreensível na lei era inútil. Mas vale aqui um destaque. Obedecer à lei não era impossível, como alguns ensinam por aí. A exemplo disso, podemos destacar aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e, após ouvir de Jesus sobre os mandamentos, ele respondeu assim: todos eles eu tenho observado, tenho guardado desde a minha juventude. E observe que no texto de Lucas, no capítulo 18, versículo 18 ao 22, Jesus não contradiz, dizendo assim: é impossível guardar todos esses mandamentos. Aquele jovem rico, ele cumpria a lei, mas Jesus lhe respondeu: mas te falta uma coisa. Não é pelas obras da lei que você é salvo. Outro exemplo que podemos destacar aqui foi do próprio apóstolo Paulo, conforme nós mencionamos, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele disse: quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Paulo também cumpriu a lei, mas a lei não pôde trazer justificação dos seus pecados. Quero deixar aqui um destaque da fala do pastor Isaltino. Ele disse assim: a lei dizia, façam isso e viverão. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. Então, para concluir esse primeiro ponto, deixamos esse resumo
que Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, somente na fé em Jesus Cristo. O segundo ponto que quero compartilhar com vocês é que a religião legalista, essa religião que nos enche de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. Mas o Evangelho de Cristo, pregado por Paulo, destaca aquilo que Deus fez para que ninguém se glorie. Então vai apontar não para a pessoa, não para as obras da pessoa, mas vai apontar para Deus, para Cristo. O foco é voltado aí para Deus. Observe que o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 9, vai dizer que não vem pelas obras, para que ninguém se orgulhe. Esse ato vem de Deus. O mérito é de Cristo, é do nosso Deus. E outra frase que o pastor Exaltino destaca nessa lição é que Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo o que ele e Jesus fizeram na cruz. Texto que nós podemos destacar aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, em resumo, podemos dizer assim: Deus estava em Cristo e ele nos reconciliou consigo na pessoa de Cristo. Cristo pôs um fim ao valor da lei e se tornou norma para nós. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. Então, nesse texto que nós mencionamos aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos encontrar a palavra telos, que no grego significa meta, que significa término. E aqui, no texto que nós lemos, significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, e em quem a promessa se cumpriu. Eu quero deixar também um texto que está escrito em Romanos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Se você puder conferir, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é o entusiasmo sem entendimento. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tornando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Amém. Esse texto, em Romanos capítulo 10, vai nos revelar sobre a importância que nós temos que dar àquilo que foi feito pelo nosso Deus. O modo, a maneira de Deus, não a nossa própria maneira. E Paulo orava ao Senhor para que o povo de Israel fosse salvo. Ele sabia da dedicação deles, mas ele vai dizer: é entusiasmo sem entendimento, pois eles se apegavam ao seu próprio modo de se tornar justos. Quantas pessoas pensam assim nos dias de hoje? Da maneira que elas acham corretas é a maneira para ser salvo. Mas nós vamos, através desse texto, entender
que somente na maneira de Deus, que é através de Cristo Jesus, através da fé em Jesus. E podemos também destacar que a lei era provisória. Um dos textos que vai nos esclarecer sobre isso está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 19 ao versículo 24. Nesse texto nós vamos entender que a lei era provisória. Ela foi um aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio, no grego, paidagogos, de onde vem pedagogo, pedagogia. Aparece também em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. Ali vai aparecer como preceptores. O paidagogos era o escravo que cuidava da educação da criança em casa e o levava pela mão à escola. A lei é o paidagogos que conduz a Cristo. A lei não tem poder para salvar, mas Cristo tem. Então, em resumo desse tópico 2, podemos dizer que o legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Mas a graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, um terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês dessa lição é que somos salvos pela graça. O texto que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. O pastor Exaltino ele traz nessa lição uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, sobre esse texto que nós mencionamos anteriormente. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se ela não tivesse uma grama da graça, não seria salva. A religião legalista põe o foco no homem, faz confiar na sua própria justiça. E quando nós lemos isso, nós lembramos daquele texto, sobre aquela parábola que Jesus contou, sobre aquele homem que se colocou em pé e começou a orar dessa maneira. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os pertencentes da religião legalista vai sempre apontar o foco, vai colocar o mérito em si mesmo. Mas a graça nos humilha, dizendo que nós não podemos fazer nada, né? Nada de bom em nós que pode agradar a Deus e que venha trazer como resultado a nossa salvação. Meus amados, a religião legalista sempre coloca o foco no homem. Ela sempre vai transmitir todo o holofote no ser, no ego, em si mesmo. Então, nessa parábola que Jesus contou, descreve exatamente isso. Aquele fariseu, ele confiava na sua própria justiça, enquanto aquele cobrador de imposto nem sequer ousava olhar para o céu. E abaixou sua cabeça e disse:
Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É isso que nós devemos entender no dia de hoje. Não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pense nisso. Meus queridos, a graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus. Não podemos confiar na nossa própria justiça. Mas esse Deus nos ama, mesmo assim, da forma que nós nos encontramos. Esse Deus se revela com compaixão, com graça, trazendo salvação a todos os homens. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer. Observe o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 30 e 31. Naquele episódio onde o carcereiro de Filipos pergunta para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E a resposta que ele recebeu deles foi o seguinte: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Basta crer. Basta somente você crer. Não precisa, não há o que fazer. Apenas creia. Creia em Cristo. Creia que a salvação é pela graça. Portanto, meus queridos, devemos dar aí um sonoro não às obras da lei. Nós devemos entender que somente pela graça sois salvos. Que Deus abençoe a sua vida. Quero destacar aqui 3 pontos, em resumo da nossa lição. Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei. Somos salvos pela graça, por intermédio. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Tudo o que nós recebemos vem da bondade de Deus. Então, meus queridos, guarde essa palavra em seu coração, que Deus continue abençoando a sua vida. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.